O nosso projeto, pegamos um banco de dados, tinha que ser feito logo todo, o Excel não suportava abrir, né? Então a gente tinha que ter realmente o domínio do R desde o começo. E o título da minha apresentação hoje é Habilidades em Desenvolvimento, Aprendizados em R e Análise de Dados. Bom, primeiramente, para iniciar uma pesquisa, a gente precisa ter que baixar, adquirir a base de dados. No nosso caso, buscamos a base de dados da RAIS. O segundo passo para iniciar a pesquisa é identificar exatamente um software que consiga abrir esse programa, que no caso do Excel, esse banco de dados, né, que no caso do Excel ele não dá suporte a isso. Como na nossa pesquisa, tínhamos mais de 7 mil observações, 7 milhões de observações e 94 variáveis. Então, o Excel realmente não suporta a quantidade de dados, a quantidade de observações. Ele chega no momento e limita. Então, se for seguir por ele, vai ter uma perda de dados que vai prejudicar os resultados. No nosso caso, pensamos em usar o SPSS ou o R, mas por questões de limitações e até por familiaridade, eu preferi utilizar o R. Depois é necessário filtrar o banco de dados para ter realmente aquelas variáveis que realmente importam, que no nosso caso tinha 94 variáveis. Com certeza a gente não ia usar 94 variáveis. E depois verificar e corrigir alguns possíveis erros, como tinha salários absurdos, como 200 salários mínimos, e assim também como tinha salários de pessoas que não estavam afastadas e que o salário era igual a zero, a remuneração era igual a zero. Aí, com isso, a gente tentou corrigir, a gente corrigiu através da regressão linear, mas foram muitas tentativas, regressão generalizada, regressão quadrática, mas assim, a gente tá observando, pegando os coeficientes, resultado, análise de resíduos, aí verificamos que realmente a linear era a que mais se aproximava do valor. Aí, com os dados corrigidos, é hora de realmente buscar o objetivo da pesquisa. No nosso caso, a gente tinha que verificar 1.800 municípios. Então, para fazer esse trabalho à mão, com R, né, a gente tinha um código lá bonitinho, mas só fazia para um município. Então, a gente teria que ter esse trabalho no mínimo 1.800 vezes. Então, foi quando procuramos algumas funções, desenvolvemos funções para automatizar esse trabalho, que foi o caso que eu utilizei a função for. A função for, ela faz esses 1.800, como eu quero, né? 1.800 municípios, processa esse código em 1.800 municípios em um único comando do R. Começando, que é preciso fazer essa função da unique, que ele cria um data frame com todos os códigos do município, que na nossa base de dados os municípios eram por códigos. Então, por exemplo, tinha Natal com o código 240260. Então, ele vai criar uma lista com 1.800 municípios e esse unique é tipo para não ficar repetido o código. Como, às vezes, Natal, por exemplo, tinha 3.000 observações, ele não ia repetir Natal 3.000 vezes. Então, ele realmente pega sem repetição cada código e faz uma coluna só com esses valores do código. Depois, a função, ele cria um data frame com uma coluna chamada município. Aí, para cada município, tem um código do município e uma coluna chamada análise, que até então, até esse momento, essa coluna ela não tem nenhuma informação, ela fica em branco. Aí o for, ele vai percorrer cada município para desenvolvendo essa função que tem dentro do colchetes para cada município separadamente. Depois disso, ele cria já um CSV, a gente já retorna, já salva em um CSV, com todos os municípios, que é igual essa imagenzinha do lado, com todos os municípios e sua respectiva taxa de crescimento do lado. Seguindo o mesmo pensamento, tínhamos que salvar
cada município em um CSV diferente. Por exemplo, Natal em um CSV, Parnamirim em outro CSV e assim para os 1.800 municípios. Então, assim, não é uma atividade difícil de fazer, é realmente que custa tempo e a chance de errar é muito grande, já que tinha que filtrar os municípios, aí copiar e colar resultados. Então, isso daí realmente poderia comprometer um pouco a pesquisa por erro da própria pessoa, assim, né? Por erro manual. Então, nesse outro script, salvávamos em cada CSV exatamente só aqueles servidores que eram do seu município separado. Então, no final, tivemos 1.800 CSVs separados em apenas um clique, que é a função unique, que eu já expliquei no outro, que realmente pega só os códigos do município em lista e esses valores não se repetem. Aí o for, ele pega cada município e executa a função separadamente. Para o nosso caso, para rodar, que o próximo passo foi pegar esse CSV e jogar no SADEPREV. Então, todos os CSVs tinham que ter exatamente esse formato, idade, uma coluna de idade, uma coluna de sexo, tem que ter exatamente essas 7 variáveis nessa ordem. Esse código ele já faz isso para todos os municípios e ele salva já com nome também, um nomezinho padrão, chamado população inicial. Aí esse toString é uma função que ele converte o código, a informação do código do município em texto, porque no nosso município não usamos o nome, usamos o código, e salva como CSV. Então, todos seguem esse padrão graças a essa automatização. E, assim, é importante mostrar que o R foi essencial desde o começo da pesquisa, para fazer as análises mais simples até fazer essa parte mais avançada. E que no começo a dificuldade é grande, a insegurança é grande, mas na medida que você vai participando, vai criando segurança, você percebe que há capacidade para fazer isso. Não é isso. Obrigada.